Olá, pessoal! Este vídeo faz parte da avaliação parcial da disciplina Design de Software aplicado à engenharia. Hoje, vamos explorar dois conceitos essenciais em C: ponteiros e alocação dinâmica de memória. O que são ponteiros em linguagem C? Agora veremos os seguintes temas: conceito de ponteiros, declaração e uso de ponteiros, exemplos de aplicação. Em linguagem C, ponteiros são variáveis que armazenam o endereço de memória de outras variáveis. Eles são uma das características mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais complexas da linguagem C. Um ponteiro é uma variável cujo valor é o endereço de outra variável na memória. Aqui, P é um ponteiro para um inteiro definido como int. Ele pode armazenar o endereço de uma variável do tipo int. Imagine um ponteiro como o endereço de uma casa. Você pode ir até a casa que é a variável, se souber o endereço que é o ponteiro. Agora vamos falar sobre a declaração e uso de ponteiros. Em C, declaramos um ponteiro assim conforme o quadro do lado. Casa que é a variável é onde as pessoas são os dados, moram. Exemplo em C, tipo da casa asterisco nome do ponteiro. Endereço que é o ponteiro é a informação que te permite encontrar a casa. Exemplo em C, int asterisco endereço da casa. Operadores importantes para a criação de ponteiros. Operador, endereço de como perguntar qual é o endereço dessa casa. Exemplo em C, int casa igual a 42, uma casa com o número 42 int asterisco endereço igual e casa, pegamos o endereço da casa. Operador asterisco, dê referência como visitar a casa quando você tem o endereço. Exemplo em C, int valor igual a asterisco endereço, visita a casa no endereço e pega o valor 42. Neste exemplo, temos uma variável chamada casa com valor 42. Criamos um ponteiro chamado endereço, que guarda o endereço da variável casa. Primeiro, mostramos o valor da casa, o endereço em memória e também acessamos esse valor pelo ponteiro. Depois, usamos o ponteiro para mudar o valor da casa para 100, acessando a memória diretamente. Por fim, mostramos novamente o valor da casa, que agora é 100. Esse exemplo demonstra como ponteiros permitem acessar e modificar dados usando seus endereços na memória. Agora vamos falar sobre alocação dinâmica de memória, explicação com a analogia de casas. O que é alocação dinâmica de memória? Imagine que você é um administrador de uma cidade. O programa alocação estática são como casas pré-construídas, variáveis declaradas normalmente. Você sabe quantas vai precisar antes de executar o programa. Alocação dinâmica é como construir novas casas sob demanda, durante a execução do programa, quando você não sabe quantas vai precisar antecipadamente. Por que é importante? Flexibilidade. Você pode criar estruturas de dados que crescem conforme a necessidade. Eficiência. Não ocupa memória desnecessária para casos que podem não acontecer. Controle. Você decide exatamente quando alocar e liberar memória. As funções principais, os construtores da cidade. Primeiro, malloc, memória location. Como um pedido de terreno para construir uma casa nova. Exemplo em C, void asterisco malloc, size e tamanho, int asterisco casa igual, int asterisco, malloc, sysof, int, aloca espaço para um inteiro asterisco casa igual a 42, coloca o valor 42 na casa alocada. Analogia. Você pede um terreno do tamanho de uma casa e recebe o endereço onde pode construí-la. Segundo, calloc, contiguous allocation. Como um pedido de terreno que já vem com a casa construída e mobiliada, valores zerados. Exemplo em C, void asterisco calloc, size underline t num, size underline t tamanho, int asterisco condomínio igual, int asterisco, calloc, 5, sysof, int, aloca 5 casas já zeradas. Analogia. Você pede um terreno para 5 casas e todas já são entregues prontas, limpas e vazias. Terceiro, realloc, reallocation. Como reformar ou expandir uma casa existente. Exemplo em C, void asterisco realloc, void asterisco ponteiro, size underline t novo tamanho, int asterisco condomínio igual, int asterisco, malloc, 3 asterisco sysof, int, 3 casas. Condomínio igual, int asterisco, realloc, condomínio, 5 asterisco sysof, int, agora são 5 casas. Analogia. Você tinha 3 casas no quarteirão, mas agora precisa de 5. Se houver espaço, expande as existentes, se não,
muda todo o quarteirão para outro lugar. Quarto. Free. Como demolir casas que não são mais necessárias para liberar espaço. Exemplo em C. Void free, void asterisco ponteiro, free, casa, demole a casa individual free, condomínio, demole todo o condomínio. Analogia: quando ninguém mora mais nessas casas, você as derruba para que novos terrenos fiquem disponíveis. Vamos para exemplos práticos corretos. Este exemplo mostra como alocar dinamicamente memória para um único inteiro. Usamos a função malloc para reservar espaço na memória para armazenar uma variável do tipo instituto. Em seguida, verificamos se a alocação foi bem-sucedida. Se não for, mostramos uma mensagem de erro. Se tudo estiver certo, armazenamos o valor 30 nesse espaço de memória e o imprimimos na tela. Por fim, usamos free para liberar a memória alocada, evitando o desperdício de recursos. Essa é a forma mais simples de usar alocação dinâmica com ponteiros em C. Neste exemplo, criamos um vetor dinâmico em C para representar um condomínio de casas. Primeiro, pedimos ao usuário quantas casas ele quer. Em seguida, usamos a função calloc para alocar espaço na memória para essas casas, garantindo que todos os valores comecem zerados. Se a alocação falhar, mostramos uma mensagem de erro e encerramos o programa. Depois, preenchemos o vetor com valores múltiplos de 10, como 10, 20, 30 e assim por diante. Mostramos esses valores na tela, uma casa por linha. Por fim, liberamos a memória com free, como se estivéssemos demolindo o condomínio. Isso evita desperdício de memória e mantém o programa limpo. Redimensiona um array dinâmico durante a execução. Se o array encher, dobra a capacidade com realloc. Exemplo: inicia com tamanho 2. Ao inserir o terceiro número, expande para 4. Armazena novos valores até o usuário digitar 0. Libera a memória no final com free. Dica: verifique sempre se realloc retornou null, erro. Sempre verifique se a alocação de memória foi bem-sucedida. Libere a memória quando não for mais necessária, usando a função free. Nunca acesse memória já liberada, isso pode causar erros graves. Use calloc se precisar de memória inicializada em 0. Para arrays que crescem, utilize realloc como uma estratégia, como dobrar o tamanho. Lembre-se, esquecer de liberar memória causa vazamentos, e acessar memória liberada pode gerar comportamentos imprevisíveis.